Olá! Está no ar mais uma edição do Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Você sabia que o Brasil é um dos países com mais acidentes de trabalho no mundo? E nessa conta entram não apenas as lesões, mas também o assédio moral e doenças como a depressão. São mais de 700 mil casos todos os anos. Pensando em mudar essa situação, a Justiça do Trabalho criou em 2011 o programa Trabalho Seguro. E para falar sobre esse enorme desafio, está conosco a juíza do trabalho Morgana Richa, uma das coordenadoras do programa. Seja bem-vinda, doutora Morgana. Tudo bem? Muito obrigada. É uma alegria estar aqui no Tribunal do Trabalho de Santa Catarina. O prazer é nosso. Doutora Morgana, quando se trata de acidentes de trabalho, o Brasil tem estatísticas que são realmente assustadoras, né? Fazendo uma retrospectiva dos últimos 5, 10 anos, essa situação vem melhorando ou ela é pior do que a gente imagina? Veja só, os dados, eles são expressivos e falam por si. Nos últimos anos, considerados aí os últimos 3 anos, há uma certa estabilização dos números de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais em torno de 700 mil ao ano, o que é um grande e elevado número considerada a população de trabalhadores do Brasil, sem dúvida nenhuma. Agora, se nós compararmos lá do início dessas estatísticas, em 1975, havia quase 2 milhões de acidentes por ano. Então aí pode-se considerar que houve uma redução. Porém, essa redução ela está enquadrada dentro das novas tecnologias, dentro das informações, e a partir do momento em que você tem uma estabilização desse quadro, é um número ruim, porque ele deixou de haver uma evolução, um crescente aperfeiçoamento nos mecanismos de prevenção dos acidentes e doenças ocupacionais. Doutora Morgana, qual é a diferença entre doença ocupacional e acidente de trabalho? É bastante simples. A doença ocupacional, ela é equiparada ao acidente de trabalho e, como diz o próprio nome, a doença decorre de uma determinada condição a que o trabalhador está exposto. E submetido a essas condições inadequadas, ele vem a desenvolver sequelas físicas que decorrem desta condição ocupacional desenvolvida. Já o acidente de trabalho, ele decorre de um evento, de uma situação de risco, de uma situação inadequada que esse trabalhador dentro do seu trabalho tenha, e a partir deste momento ele tem algum tipo de sequela permanente ou temporária decorrente do acidente de trabalho. O acidente de trabalho ele está previsto em lei e, por sua vez, a doença ocupacional ela vem a ser equiparada ao acidente de trabalho para todos os efeitos. Então, tanto no aspecto reparatório, a responsabilização, a indenização tem os mesmos efeitos, seja para o acidente, seja para a doença ocupacional. Quando nós falamos em 700 mil casos, em média, por ano, a gente está falando tanto de doença quanto de acidente. Exatamente, essa realidade global que se refere aos acidentes de trabalho e às doenças desenvolvidas em razão da prestação de serviços. Certo. A maioria desses acidentes poderia ser evitada? Este é o grande foco e a ideia do trabalho de prevenção. O que a Justiça do Trabalho tem percebido ao receber essa competência para os acidentes e doenças nos últimos anos, desde que veio o deslocamento da competência que até 2005 pertencia à Justiça Comum e passou a ser objeto específico da matéria da Justiça do Trabalho, é que o acidente do trabalho, de modo geral, ele pode ser evitado. Ele é previsto, as condições das quais decorrem um acidente, normalmente você tem ali atos de negligência, de algum tipo de culpa que venha acarretar a responsabilização. Se fossem verificados por todos, por todos os operadores, empregados, trabalhadores, CIPAs e observadas as condições de cuidado, poderiam sim ser evitados. Bom, doutora Morgana, quando esses casos de acidente chegam até o judiciário, o papel do juiz é muito limitado, né? Porque o acidente já aconteceu ou o trabalhador já desenvolveu a doença.
É nesse contexto, é tentando mudar essa lógica que surge a ideia do programa Trabalho Seguro? Exatamente. O judiciário, quando ele recebe uma situação, o contexto já está consumado. Então, o judiciário vai lidar com os efeitos desse acidente, que são basicamente aqueles reparatórios na ótica apresentada da indenização e do dano material. O que a Justiça do Trabalho busca com essa atuação é a prevenção, é evitar que o acidente aconteça, é lidar não com os efeitos, mas com as causas. E esse conhecimento desse ramo especializado acaba sendo de grande valia para que se possa evitar, porque onde desaguam todas as demandas, você tem uma visão de bastante clareza, seja por ramo de atividade, que acaba causando uma lesão, que é o caso das doenças ocupacionais, onde há uma especificidade, por exemplo, em relação a frigoríficos. Um grande índice de doenças ocupacionais são desenvolvidas a partir desta atividade. A Justiça do Trabalho tem uma clareza muito grande no julgamento dessas causas, especialmente considerando que as nossas unidades jurisdicionais estão lotadas nas localidades onde desenvolvidas tais atividades. Portanto, ao juiz do trabalho detectar esta realidade, fica muito evidente. E a este ramo especializado, a esta instituição, lidar com as causas passa a ser um papel de responsabilização social do judiciário trabalhista. O foco, então, do programa é a educação. É a educação no aspecto da prevenção. Quer dizer, o acidente acontece, mas é previsível na sua grande maioria dos casos e é possível evitar. Bom, doutora Morgana, é hora do nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente continua falando sobre esse tema tão importante. É 1 minuto.